Caríssimos, René de Paula Júnior falando de mais um episódio On The Road, mais um episódio móvel, volante aqui do Roda e Avisa, esse nosso podcast que já tem 14 anos e alguma coisa como 900 episódios, né? E hoje de manhã, a pauta hoje é exponencialidade, a questão exponencial. Hoje de manhã, lendo o Estadão, uma notícia tinha a palavra exponencial, era alguma coisa que estava crescendo exponencialmente. Pois bem, o que estava crescendo exponencialmente era o mercado para caminhões blindados, caminhões de entrega blindados, vou repetir, caminhões de entrega blindados, não de dinheiro, né? Não, caminhões de entrega de e-commerce, caminhões de entrega de logística normal. Por quê? Porque no Rio de Janeiro, alguma coisa como 33 caminhões de entrega são roubados por dia, o que dá mais ou menos um por hora, a ponto de sites de e-commerce começarem a rejeitar automaticamente alguns CEPs de algumas favelas ou comunidades, como você preferir chamar, simplesmente porque ali o bicho pega, porque ali 1 em cada 6 caminhões é assaltado. Então, se você pensa que, né, sei lá, as coisas, né, a internet está levando tudo a qualquer lugar, pense bem, porque em alguns lugares teu iPhone 7 não chega. Então, exponencialidade. De uns tempos para cá eu venho focando um pouco nessa história de exponencialidade, porque eu me envolvi bastante com essa história desde 2011, já vão aí 6 anos, quando eu fui para Singularity University, que curiosamente atrai multidões de brasileiros. É um fenômeno difícil de explicar porque que tem tanto brasileiro fascinado pela singularidade. Pois bem, nesse meio tempo eu me envolvi bastante com eles, me certifiquei como um consultor, participei de 2 projetos em empresas no México, participei de 2 projetos para a cidade de Medellín, então já tenho aí uma relativa experiência com isso, mas eu acho que vale a pena chamar a atenção por uma tendência, eu não vou dizer que é exponencial, mas é quase inevitável da natureza humana, que é transformar absolutamente qualquer coisa em igrejinha. Em igrejinha eu quero dizer em culto. Em culto eu quero dizer vai ter um livro sagrado, vai ter 10 mandamentos, vai ter um profeta e vai ter, sei lá, um apóstolo, um evangelista, ou seja o que for, né? Isso é muito curioso, né? Na verdade não é curioso, acho que durante quanto tempo, né, o pensamento mágico, o pensamento religioso preponderou na história humana? Desde sempre, né? Enquanto a gente não entendia muito bem as coisas, né, a gente dava explicações mágicas. O cérebro, eu acho que na verdade o cérebro da gente vem pré-preparado para historinhas, né? A gente funciona por historinhas, e às vezes a gente conta historinhas, a gente inventa historinhas. Não, o trovão é São Pedro arrastando o móvel, né? O raio é Zeus jogando raios, sei lá, terremoto é alguém com gases, não sei. Então a gente nasceu para contar historinhas, até hoje a gente funciona assim, porque algo me diz que é algo muito profundo do nosso sistema operacional e é muito difícil escapar dele. Se é que é possível, talvez não seja, né? Haja vista quantos cientistas e acadêmicos, etc. e tal, também acabam se prendendo a historinhas, ao invés, né, de ser um pouco mais consistente e adotar, né, o método científico, porque é simples, o método científico é simples, né? O Feynman tem lá uma gravação dele falando, é simples, é o seguinte, você pensa, você tem uma ideia, você faz, você experimenta, se o resultado não bate com a sua ideia está errada, tem outra ideia, acabou. Ponto. É assim que funciona, não é tão difícil assim. Mas, de novo, o pensamento mágico ainda acho que é essencial, a base fundamental de como a gente funciona, né? Com relação à sorte, com relação à falta de sorte, com relação a coisas que têm poderes especiais, né? Então, por exemplo, eu me lembro na própria Singularity, quando vem a bendita história do exponencial, que, convenhamos, também não é matemática avançadíssima. Na boa, é que o pessoal esqueceu do colegial, sei lá, esqueceu do vestibular, ou é gente de humanas, eu não sei. Mas assim, convenhamos que exponencial não é uma coisa que foi inventada 3 anos atrás ou 4 anos atrás, né? Galileu, né, já pensava dessa maneira. Bom, então,
quando você coloca que existem coisas que são exponenciais por si só, ou que as coisas crescem exponencialmente por si só, ou que o exponencial de alguma maneira é como se fosse o segredo, né? Um segredo do universo, pelo menos do universo digital, você para de pensar. Fala, peraí, exponencial por quê? O que que faz isso ser exponencial? Por que que quando você diz que, sei lá, engajamento ou autonomia, ou seja lá o que for, é exponencial? Por quê? Como isso funciona? Não é nem por quê, porque não é uma pergunta muito científica, porque, de novo, pressupõe uma vontade, ou pressupõe uma causa, ou pressupõe um desejo, como pressupõe só um funcionamento. Então, como que isso é exponencial? Mas, normalmente, como a historinha é bonita, né, e pressupõe, de novo, alguma coisa meio mágica, né, que até então nunca ninguém tinha percebido, isso desce fácil, né? E acontece que o que a gente chama, ou se associa a tal da exponencialidade, não necessariamente merece esse rótulo, porque às vezes funciona, às vezes não, e normalmente depende de uma série de coisas externas. Por exemplo, é fácil você ser exponencial no Vale do Silício, onde tem dinheiro de sobra, onde está tudo funcionando, né? Onde não tem nenhum CEP dos infernos para o e-commerce. É relativamente fácil você ser exponencial quando os investidores te dão um prazo infinito para você dar retorno. É fácil você ser exponencial quando você está do lado de Stanford, e assim vai, né? Quando você está do lado do MIT. Então, essa exponencialidade, quando a gente assume que as coisas são exponenciais por si só, a gente tende a esquecer que normalmente elas têm pré-requisitos, né? Que não necessariamente o seu amuleto mágico vai funcionar em outras circunstâncias. Lá na própria Singularity, eu chamei a atenção, eu falei, meus amigos, legal, bacana, mas quando eu voltar para o Brasil, como é que eu faço para as coisas funcionarem se lá é tudo diferente, né? O digital é diferente, tudo é diferente. As pessoas são diferentes, né? Então como é que isso vai funcionar? Mas de qualquer maneira, esse mito de algum segredo mágico, né? E curiosamente isso vem num livro impresso, né? Um livro impresso, e isso vem em 10 princípios, né? E os 10 princípios têm 5 iniciais que formam 5 palavras que fazem sentido. Isso é quase cabalístico. A questão curiosamente, os princípios científicos mais poderosos, né, as teorias científicas mais absolutamente fascinantes e poderosas que a gente tem, elas não são cabalísticas, elas não são nem bonitas, elas são feias. É até difícil você contar a história. Vai tentar transformar o modelo quântico eletrodinâmico numa historinha. Não tem como, é horrível, é assustador, mas funciona. Por outro lado, né, uma historinha bonita, seja ela verdadeira ou não, né, tenha ela procedência ou não, todo mundo se encanta. E aí sai todo mundo correndo atrás. É mais ou menos como dar 3 pulinhos, né, nas ondas do Réveillon, usar branco. Né? Eu cheguei a trabalhar, essa coisa de pensamento mágico é uma coisa maluca. Eu cheguei a trabalhar uma vez numa agência em que veio um dos sócios, que era um cara muito bem nascido, muito bem estudado, com umas folhas de papel que ele teimou em colocar embaixo de... coloca isso daqui embaixo do seu monitor. Aí eu olhei o que era aquilo, era um desenho de uma mandala. Eu falei, que é isso? Não, minha mãe falou que isso tira energia negativa e o computador trava menos. Ah, ok, né? Aí você põe, porque você não sabe se o cara tem uma faca, se o cara pode espanar, não sei. Bom, então, vamos voltar lá. A minha questão fundamental, hoje, com a bendita história do exponenciais, as pessoas estão me chamando, porque demorou para chamar a atenção do mercado corporativo ou do mercado, né, das empresas que estavam ali um pouco mais preocupadas com o dia a dia. E aí os caras ouvem que existe alguma coisa que é mágica, né, e que vai fazer as coisas crescerem exponencialmente. Pô, quem não vai querer ouvir isso, né? A questão é que como qualquer hype de tecnologia, você tem que vender isso rápido e muito caro antes que os caras percebam que não funciona, né? Porque vai ser só uma questão de tempo para perceber que mesmo que, vamos imaginar que alguma coisa ali promovesse de alguma maneira algum crescimento expressivo, muito rapidamente você vai bater em qualquer gargalo, né? Por que as coisas não crescem sem parar? Porque existem gargalos,
né? Por que você não tem uma pessoa com 6 metros de altura? Porque existem gargalos, né? Por que você não tem... Simplesmente em algum lugar a coisa vai enroscar, né? Mesmo que seja, por exemplo, a logística do Rio de Janeiro. Ali algumas empresas simplesmente fecharam porque as seguradoras se negam a fornecer seguro para uma empresa que tem um caminhão, 2 caminhões assaltados por dia. Não tem como você construir um modelo de seguro viável para isso. Então algum gargalo vai ter, né? E algum gargalo vai ter, e normalmente esses gargalos deveriam merecer a atenção devida, mas eles não são glamourosos. É como o nosso país tropical maravilhoso, em que 50% da população do país inteiro não tem acesso a esgotos, mas isso não é um assunto sexy. E além do mais, mesmo quem tem acesso a esgoto, uma grande porcentagem, o esgoto não é tratado, mas isso também não é um assunto sexy. Então, normalmente, o que limita o crescimento, ou que impede que as coisas andem, são aqueles temas que a gente está literalmente sentado em cima, né? E que não são sexy. Você prefere, por outro lado, esquecer as coisas que você sentou em cima, aquelas que vão dar trabalho, porque é legado, você não quer sujar a mão, você quer olhar para frente, né? Então, quando alguém acena com uma cenourinha mágica, olha, está aqui a receita, né, que você vai poder esquecer todos os seus passados, né, como se fosse uma alforria, como se fosse, como é que chama, uma anistia daqueles que a prefeitura faz com quem atrasou o imposto. Está aqui uma anistia para todos os seus pecados, e você adotando essas tecnologias aqui, você vai crescer exponencialmente. Curiosamente, o que quase ninguém conta é que, embora esses princípios sejam notórios, né, existam livros, etc. e tal, 1 em cada 10, 1 em cada 20 startups vão dar com os burros na água, né? Então não é que essa é uma receita garantida de sucesso. Esse mundo da gente do digital, a gente só olha para os unicórnios, a gente nunca está olhando para o tanto de dinheiro que vira fumaça, ou para o tanto de tempo que é perdido. Eu já estou pensando aqui em algumas corporações brasileiras que durante anos e anos, por que não dizer décadas, né, desperdiçaram tempo e recursos com estratégias mirabolantes que nunca foram a lugar nenhum, porque, de novo, né, estavam atrás da cereja do bolo e não estavam prestando atenção no que deveriam estar fazendo de verdade. Então, fica aqui essa meu alerta. Eu já estou quase chegando aqui no trabalho. Por sorte, eu tenho a felicidade de morar perto do trabalho, porque em São Paulo se tem alguma coisa exponencial é o tráfego, né? Se você mora 2 vezes mais longe, é 4 vezes mais tempo. O que me pega aqui é a gente recorrentemente, onda após onda, moda após moda, evento após evento, ano após ano, a gente se deslumbrar com alguma bola da vez, que normalmente é reluzente, normalmente tem algum porta-voz carismático, normalmente é um livrinho fininho, né? Normalmente são alguns princípios simples, né? E a gente vai correr atrás disso sem prestar atenção se não é, novamente, pensamento mágico, né? Se de repente a gente não vai checar a consistência do que está ali, não, porque em princípio são palavras sagradas, são palavras da verdade que vieram de profetas, que vieram da terra mística do Vale do Silício. A gente não vai parar para checar, né? A gente vai engolir de olhos fechados. É isso que me assusta, mas de novo, eu ainda acho que talvez errado esteja eu, e a experiência e a realidade comprova isso a cada minuto, que o errado sou eu mesmo. Porque se tem alguma coisa que descreve a natureza humana e a natureza corporativa e a natureza, né, de tudo, é o me engana que eu gasto. Eu acho que ninguém gasta com tanto gosto como com historinhas que sejam encantadoras, né, com historinhas que sejam promissoras, com historinhas... Toda vez que a gente tenta chamar as pessoas à razão com crase, isso, que coisa chata, que estraga prazeres, isso não tem graça, né? Por favor, me traga aqui alguma promessa, algum sonho, né, de que eu posso ser feliz sem esforço, né? E ninguém mostra o bendito lado B. Quantas dessas iniciativas não vão para lugar nenhum, né? Qual é a probabilidade de que isso efetivamente faça diferença, né? Quem vai te ensinar, ou quem vai te mostrar aonde está o gargalo, aonde você vai se enroscar? Então,
esse caminho meio da deusa grega Cassandra, não é da deusa grega, né, da figura mitológica grega Cassandra, que é de fazer previsões reais, mas que ninguém dá bola, essa é a sina de quem tenta escapar desse mercado cada vez mais lucrativo, cada vez mais empolgante, cada vez mais exponencial, e do pensamento mágico. E aí está uma coisa muito engraçada, né? Infelizmente, as coisas que precisam ser feitas, as coisas que merecem atenção, elas nunca são exponenciais. Elas são delicadas, elas requerem atenção, elas requerem cuidado, elas requerem constância, elas requerem experimentação, elas requerem que você assuma que você pode estar errado, né, que você vai testar suas hipóteses, que a ciência avança devagar, mas ela avança, né? Agora, quem tem saco para isso, eu acho que ninguém. Eu ainda acho que essa história do Viagra, né, que é aquela solução de 10 minutos, vai acabar ganhando o Prêmio Nobel da Natureza Humana. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, muito obrigado pela companhia, cheguei aqui na garagem, grande abraço.